falar sobre bullying. Essa palavra da língua inglesa já está aportuguesada foneticamente, mas a escrita continua em inglês. O podcast é publicado toda semana para que você tenha um episódio novinho para ouvir e aprender novas palavras e construções em português. O podcast é ótimo. Já imaginou como será uma aula comigo? O nosso primeiro encontro é um convite. Isso mesmo, estou convidando você para se encontrar comigo. Neste encontro, você vai falar sobre as suas dificuldades com a língua portuguesa e nós vamos resolvê-las juntos, com muita conversa. Tenho alguns horários disponíveis na minha agenda. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com e agende o nosso primeiro encontro. Para receber os materiais interativos de cada episódio, apoie o podcast pelo Patreon e receba também o acesso ao Clube de Leitura e Conversação. O episódio de hoje iniciará com a leitura de um texto publicado no jornal Folha de São Paulo. Após a leitura do texto, explicarei alguns conceitos utilizados no próprio texto. O link do texto original está aqui na descrição do episódio. O autor do texto é um médico chamado Jairo Bauer. Vou marcar o arroba dele aqui nas redes sociais para caso você queira ter mais contato com conteúdos médicos. O título do texto é Bullying é uma arma para ganhar popularidade, por Jairo Bauer. Você já parou para pensar que jovens que praticam bullying, causando violência física ou psicológica em seus colegas, podem estar, no fundo, tentando se tornar mais populares ou ganhar um status especial na escola? Pois é. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia entrevistou mais de 3.000 alunos do ensino médio americano e concluiu que os jovens que querem chegar ao topo da liderança de suas turmas recorrem, muitas vezes, a brigas, ofensas e boatos maldosos para chegar lá. É como se a humilhação fosse uma estratégia de poder. O interessante da pesquisa é que ela mostra um lado diferente do bullying. Ele não surge apenas como resultado de questões pessoais dos agressores, problemas em casa, transtornos de personalidade, etc., mas como consequência de uma complexa rede de interações sociais do grupo. E o que você tem a ver com isso? Por questões pessoais ou por processos sociais, o bullying pode provocar muitas cicatrizes em quem sofre esse tipo de experiência. Fenômeno muito comum no Brasil. Ele faz com que jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola. Quem pratica muitas vezes não consegue perceber o impacto que essas agressões e violências podem ter na vida dos seus colegas. E é fundamental que o grupo mostre para esse agressor que não é nada legal humilhar colegas. Na verdade, isso é covardia das feias. Que tal trocar valores como poder, competição e mando, que poderiam incitar práticas violentas, por outros que tornem as pessoas e os grupos mais unidos? Quer palpites?
companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação e ajuda, entre outros tantos. Achou careta? Então, espere alguns anos para que caia sua ficha e você possa entender do que estava tentando fugir quando era agressivo ou intolerante com os outros. Impressionante! Vamos para as explicações? A primeira palavra é colegas, o plural de colega. O colega é uma pessoa conhecida que compartilha alguns momentos com você. Estes momentos podem ser no trabalho ou na escola. O colega é aquela pessoa que você conhece, mas não compartilha muito a sua vida pessoal com ela. Um exemplo, durante a universidade eu tive muitos colegas. Esses eu não os vejo mais. No entanto, os amigos daquela época são meus amigos até hoje. No fundo, para objetos é aquela parte que está abaixo da superfície. Para os sentimentos, o fundo é aquilo que você sente e que não é mostrado para as pessoas. Quer falar tudo e não dizer nada ao mesmo tempo em português? Utilize a expressão pois é. Com ela, você vai falar alguma coisa, mas não vai expressar nada ao mesmo tempo. Pois é. Durante as nossas vidas, além das experiências, nós também ganhamos marcas pelo corpo. Essas marcas são as cicatrizes. É normal uma criança cair de uma bicicleta e se ferir. O ferimento após a cicatrização, ou seja, o processo de cura, deixa a marca no corpo. As cicatrizes também pode ser as marcas que temos lá no fundo dos nossos sentimentos. Não são boas estas marcas. Ou são. Agora, a covardia é a ausência da coragem ou o ato de uma pessoa com mais força violentar uma pessoa menor ou mais fraca. Um exemplo para o uso da palavra covardia. É covardia o que estão fazendo com a floresta amazônica. Eu tenho um palpite para dar a vocês. Os números para o jogo da loteria são: quem jogar estes números será o ganhador. O outro palpite é que você só vai aprender a falar português falando. Ah, isso não é um palpite, isso é óbvio. Palpite é aquela intuição, a suspeita que temos sobre alguma coisa. Já a careta é a contração dos músculos do rosto. Mas o careta é uma pessoa com pensamentos antigos, bem conservadora. A palavra também pode ser usada para expressar a opinião sobre sentimentos. Por exemplo, algumas pessoas pensam que o romantismo é careta. Já caiu a sua ficha sobre o quão é importante manter a frequência nos estudos para aprender um idioma? A expressão cair a ficha é antiga. Quando os telefones ainda eram públicos, e precisávamos comprar moedas específicas para poder fazer a ligação.
Essas moedas eram chamadas de fichas. A ficha caía quando a ligação começava. Mais um exemplo para o uso. Espero que a sua ficha caia e veja o que precisa fazer antes que seja tarde. Eu sou a professora Juliana e este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Para ter acesso a todos os materiais, apoie pelo Patreon e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!